Boa tarde a todos. A gente vai executar aqui o experimento Hall, né? O efeito Hall, em duas placas dotadas de portadores majoritários, uma buracos e outra com excesso de elétrons, causado por átomos doadores e aceitadores, que a gente coloca, como está descrito lá nos roteiros de condutividade, como é que a gente faz a questão da dopagem e transformar um semicondutor intrínseco num semicondutor extrínseco, né? Que tem excesso de portadores de um determinado tipo. O efeito Hall, vocês já passaram um pouco por isso lá ali em Física Experimental 4, mas está na ementa da disciplina, então a gente tem que seguir isso aí. Aqui está a placa de P germânio, né? Excesso de buracos livres para se mover dentro do material, né? E a gente vai fazer uma corrente elétrica passar nesse sentido ou no sentido oposto. Vai ser sempre assim, a gente vai inverter a direção da corrente, uma hora para lá, outra hora para cá, e também o sentido do campo magnético atravessa perpendicularmente à placa, mas pode ser no sentido entrando na placa ou saindo da placa. Vamos considerar a primeira situação, a placa do tipo P, né? Se eu aplico a diferença potencial entre esse ponto e esse aqui positiva, né? Ou seja, o mais da fonte está aqui, o menos está aqui, a corrente elétrica, a densidade de corrente elétrica e a corrente elétrica vão estar nesse sentido. Como J é igual a N, QV, a carga do buraco é mais E, então os termos que estão aí são todos positivos, né? N é a densidade de número de elétrons, número de portadores positivos, no caso buracos, por unidade de volume, né? Então é positivo essa densidade, o Q é positivo, então o J e V são paralelos. Ou seja, os buracos estão movendo nesse sentido aqui. Então, V, vetor B, entrando no plano da figura, esse dedo aqui, né? V, vetor B, dá a força de Lorentz para cima, empurrando os buracos aqui para essa região aqui. Vai acumulando buracos aqui, mas eles vão gerar um campo elétrico para baixo, que vai crescer, né? A força elétrica QVZ vai crescer até um ponto que ela anula a força magnética QV, vetor B. E aí cessa o movimento de buraco lá para cima e se estabelece então uma densidade de carga aqui, né, bem definida em função da corrente que se aplicou e do campo magnético que se aplicou. Então a diferença potencial entre a parte de cima do seu paralelepípedo e a parte de baixo, ou seja, uma diferença potencial transversal, não é a diferença potencial que faz a corrente passar, que está relacionada à condutividade, é uma diferença potencial que aparece aqui, né, nas laterais do seu paralelepípedo, e você vai medir aqui, colocando o borne positivo do voltímetro aqui e o negativo aqui. Nesse caso, como tem excesso de buraco aqui, você vai ter uma diferença potencial positiva, né? Se fossem elétrons e a corrente estivesse estabelecida para lá, J é igual a NQV, só que a carga do elétron é menos E, significa que o J é antiparalelo à velocidade do elétron. Se o J é para lá, a velocidade é para cá. Então agora, a sua regra da mão direita vai ficar assim, ó. V, vetor B, que está entrando para a figura, meu polegar está apontando para baixo. V, vetor B é para baixo, mas só que a força magnética é QV, vetor B, e o Q é negativo do elétron, é menos E, menos o valor da carga elementar. Conclusão disso, a força vai estar para cima também, ou seja, se a corrente é para lá e a campo magnético está entrando no plano da figura, acumula tantos buracos aqui quanto elétrons aqui. Só que agora inverteu o sentido da polaridade da tensão. Agora esse ponto é mais negativo que esse, né? Então você tem uma maneira de saber o sinal do portador simplesmente você efetuando o efeito Hall, por exemplo. Mas o efeito Hall dá muito mais coisa que isso. Uma coisa que eu esqueci de falar é que essa diferença potencial aqui, ela se estabelece muito rapidamente. O transiente é muito rápido, 10 a menos qualquer coisa segundos aí, né? Da ordem de 10 a menos 8 segundos, alguma coisa, é muito rápido. Então você estabeleceu a corrente, estabeleceu o campo magnético, o equilíbrio é rápido aqui. A gente não tem como fazer o experimento do transiente aqui, nesse experimento. Não é que nós não façamos os físicos, claro que é feito também, mas requer um instrumental mais adequado a isso, né? Não é nosso caso aqui, né? O que nós vamos fazer é brincar aqui nesse experimento, é variar a corrente, deixando o campo fixo, e também variar o campo deixando a corrente fixa. Quando eu deixo a corrente fixa, eu vou tirar o borne que sai aqui, que leva para a fonte, e vou ligar aqui. O que vai acontecer com essa situação?
eu, olhando para o lado de cá, ó, entre esse ponto e esse tem um circuito elétrico aqui, ó, que vai ser alimentado. É um circuito que você permite, você, ajustando esse potenciômetro aqui, ó, ajustar uma tensão que esse circuito gera e coloca em série com a tensão Hall. Tá vendo? Ela vem do circuito para cá e vem do circuito para cá. Ou seja, ela se adiciona à tensão Hall e pode ser positivo ou negativo isso. Basta ajustar esse potenciômetro, né? Isso é feito para o quê? Bom, a grande verdade é que por uma série de fatores, uma delas é o fato de que isso aqui não é um paralelepípedo perfeito. Ele pode estar mais largo aqui e menos lá de cá, ou vice-versa. Ou pode ter imperfeições na superfície aí, lateral aqui. O que acontece com isso é que você tem, na ausência de campo magnético, né, se o campo magnético é retirado fora igual a zero, você botar uma corrente aqui, vai haver acúmulo de carga ou em cima ou embaixo, produzindo uma diferença potencial que não tem nada a ver com o efeito Hall. O efeito Hall é causado pelo campo magnético. Então a gente tem que tomar esse cuidado de zerar a tensão Hall quando a corrente é fixa. Em rigor, eu deveria fazer isso no caso em que eu estou variando a corrente, o campo está fixo. Mas aí fica quase que impossível. Se eu fizer 12, 13, 14 medidas, o que vai acontecer? Para cada medida eu tenho que ficar ajustando isso aqui. O que tem que tirar o campo magnético fora. Então isso não é uma operação trivial, a gente evita fazer isso. A gente sabe que isso corresponde a fazer um deslocamento da reta experimental para cima ou para baixo um pouquinho, isso não afeta a declividade dela. Então não é problemático. Agora, no caso da corrente fixa, como é uma corrente só, a gente faz o ajuste e vai variando depois o campo magnético, né? Essa que é a ideia da coisa. Eu vou interromper o vídeo para ele ficar curto e vou fazer outro vídeo logo a seguir.